E fala aí, devs, tudo bem com vocês? Galera, hoje esse vídeo promete, eu quero que você se prepare para o que a gente vai ver aqui, porque foram 7 dias estudando programação e eu mostrei tudo para vocês. Quer descobrir cada detalhe? Quer ver os projetos que eu separei para vocês? Até para você colocar já no seu portfólio, ou melhorar e deixar seu portfólio bem bacana aí. Quer entender como que tudo isso aconteceu nesses 7 dias? É muito tempo estudando, galera. Meu Deus, eu tô muito cansado. Mas valeu muito a pena e eu convido você a ficar até o final do vídeo para que você veja tudo. E Gui Dev, por que você tá... por que você tá nesse fundo um pouco diferente? Eu tô vendo que tá um pouco mais escuro aí. O que aconteceu? Você deu uma desanimada e resolveu deixar mais escuro o quarto? Tá cansado? Galera, exatamente esse é o ponto. Eu quis deixar essa iluminação de propósito aqui para vocês, para mostrar que na maioria das vezes os bastidores não são tão lindos. Eu posto vídeos aqui em que eu mostro minha rotina, eu gravo para vocês com um monte de luz, um monte de LED, super arrumado, mas hoje não, hoje eu tô com uma camiseta basicona, eu sempre gosto de estar de camisa, mas não é o caso agora. Hoje é um sábado, 10h07 da noite, é dia 27/11, e eu tô aqui, ó, o VS Code aberto aqui atrás, gravando para vocês o que eu amo fazer, eu amo estar aqui com vocês gravando, por isso que eu sempre vou fazer isso aqui pro resto da minha vida. Se Deus quiser, eu tenho certeza que eu vou estar aqui muito tempo com vocês, porque eu gosto demais disso. Mas galera, é um preço a se pagar, né? Você precisa abdicar de algumas coisas na sua vida, você precisa abdicar de um pouco de lazer, um pouco de tempo, para você investir na sua carreira. Ainda mais nós programadores que na maioria do tempo temos que aprender sozinhos, autodidatas, temos inúmeros desafios, além da própria programação e o aprendizado, né? Você ainda tem desafios no trabalho, na faculdade e assim por diante. Mas no final das contas vale a pena. Porém, o programador, ele tá todos os dias enfrentando esse ambiente, né? Um pouco escuro, um pouco mais, sabe, aquele ambiente de foco ali que você tá, poucas distrações, e você e o seu computador, sabe? A única luz é a luz da sua máquina ali. E galera, isso é a rotina do programador, né? Você, o computador, os seus códigos, os seus desafios, não tem tanto charme, tanto glamour, quanto parece na maioria do tempo que existe de fato, né? E é isso que eu quis trazer para vocês aqui nesse início de vídeo, que não é tão glamuroso quanto parece ser, nem por isso não é interessante. Muito pelo contrário, aprender programação é fantástico, porque é o que eu sempre falo, todo dia é um desafio novo, e é isso que me motivou a entrar nessa carreira. É isso que me motivou a me tornar um programador. Em constante aprendizado, é claro, estou no início, sim, mas buscando cada dia mais desafios, porque isso me anima. Saber que todos os dias eu vou poder aprender algo novo, isso me deixa muito feliz. Então eu trouxe para vocês o que de fato é aqui a caverna do programador, né? O computador, um pouquinho de luz ali, né? O seu teclado, o seu mouse, o seu headset, uma música talvez, e muita pesquisa, muito código, muito teste. E é assim, galera, como funciona a maior parte do tempo. Então eu registrei para vocês 7 dias programando, vocês vão ver aí que a cada dia eu mostrei um pouco da minha evolução. Eu vou estar deixando na descrição todos os materiais que eu estudei, tudo que for referência para te ajudar eu vou deixar, link do meu GitHub tá aqui também, tá bom? E o que você precisar, você comenta aqui que eu posso estar ajudando a todos, galera. É um prazer para mim ajudar vocês. Espero que você possa absorver algo desse vídeo, algum insight, ou até mesmo aprender com o que eu pude passar para você e compartilhar. Mas se você conseguir pelo menos se motivar, eu vou ficar muito feliz. E se você gostar desse tipo de vídeo, deixe seu comentário, seu like aqui, para que eu possa saber que você gostou e traga mais, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Mas, devs, eu sempre faço o melhor para vocês. É isso. Eu fiz essa pequena introdução para apresentar o vídeo e também trazer esse contexto para vocês. É o que vocês vão ver aqui ao longo do vídeo, é esse clima mesmo de foco, esse clima de o que o dev de verdade enfrenta no dia a dia. Então eu trouxe bem a essência do desenvolvimento para vocês, a essência da programação, né? Quem sou eu para dizer o que é a essência da programação? Mas eu trouxe para vocês aquilo que eu vivo de fato, que é eu, o computador, e muitos desafios. É isso que eu acho que a maioria dos devs aí enfrentam, então eu trouxe bem para vocês essa realidade, beleza? Mas ficou muito legal, espero que gostem. Devs, segue aí o primeiro dia, vocês vão ver aí, quando eu comecei estudando lógica de programação, até chegar lá no fim em JavaScript, estudei Python, estudei muitas coisas, então foi bem interessante, foi uma semana muito cheia de conteúdos, e tamo junto. Bom, pelo menos nesses 30 primeiros minutos aí que eu assisti o vídeo, pessoal, o que eu pude ver é que é muito parecido com a faculdade. No começo você vai aprender muito isso em algoritmos de lógica de programação,
que é entender como fazer a sequência de um problema se tornar uma solução, né? Ou seja, como você resolve um problema através de uma sequência de passos. Então isso aí é algo bem frequente na faculdade, vocês vão ver bastante se vocês ainda não iniciaram, senão vocês já passaram por isso. Então não tive nenhuma dificuldade, né? Ele vai passar ali alguns problemas bem interessantes para você resolver, né? Cálculo de hora do valor da hora de funcionário, e aí você vai ter que entender o que é uma entrada de um dado, o que é uma saída, né? Para você conseguir resolver os problemas. Então, nesses primeiros 30 minutos, achei super tranquilo. Bom, então continuei o curso aí agora, e a gente chegou numa parte em que a gente começa a trabalhar. Vocês vão ver tudo isso no índice, né, ali do curso. Como eu disse, vocês podem acessar o curso aí na descrição. E na aula tem a parte de 4 elementos muito importantes que o Jonathan fala aí, que são, no caso, condição, então condicionais, condicionais, variáveis, passos de repetição e coleções. Bom, variável e condicional para mim hoje é muito tranquilo. Eu gostei bastante de laços de repetição porque é o que permite uma aplicação funcionar diversas vezes e repetir, né? Criar um estado nela em que ela de fato está viva, ela está funcionando, como por exemplo um contador em que quando eu aperto um botão adiciona mais um elemento àquele elemento atual, que é o que a gente faz muito no React, para quem conhece, né? Com o hook use state, né? Que a gente consegue incrementar um valor, a gente consegue alterar valor ali e tal. Então achei bem interessante. E coleções eu não conhecia dessa forma, né? Que nada mais é do que você trabalhar uma estrutura de dados, como por exemplo um objeto em que você está recebendo ali, por exemplo, nome, idade, sexo, né? O gênero da pessoa, aliás, data de nascimento e tudo mais, e manipular isso. Então são 4 conceitos que eu julgo muito importante, preste muita atenção nessa parte para que você possa avançar, e já estamos nos aproximando de 1 hora, essa primeira 1 hora do curso de Lógica de Programação aí do Jonathan do Deve Aprender. Ó pessoal, então aqui agora a gente tem o resultado, né, desse problema, que é o chute o número. É um probleminha em que você insere o número de 1 a 10 e o programa calcula para você, gera um valor aleatório e compara se você acertou ou não. Se fosse um programinha tipo de aposta, aí é que ele pede para pausar e definir a sequência, né? Então eu pausei, fiz aqui, e agora eu vou comparar com o dele e ver se ficou igual. Então gera um valor aleatório de 1 a 10, armazena o valor, ou seja, ele está na memória, para que ele possa receber o número do usuário e aí comparar se na memória o número é igual ao que o usuário inseriu. Depois, comparar o chute de fato e aí as condições se para chute maior, chutou baixo e acertou, né? No caso, se ele chutou alto ou baixo, de qualquer forma ele volta para o passo 3, que é receber o chute do usuário. Eu fiz algo muito parecido. Então, define o intervalo de 1 a 10, que nada mais é que armazena na memória, né? Armazena na memória do processador, digamos assim. Inserir o número entre 1 a 10, aí o usuário vai inserir o número, a máquina vai comparar se o número da máquina é igual ao do usuário, faz o processamento das entradas, exibe um resultado e mostra a mensagem se acertou ou errou. No caso do errou, ele definiu em 2 condições, que é errou alto e errou para baixo, né? Acima do valor e abaixo do valor. Mas de qualquer forma, se errou, retorna para o passo 2, onde ele insere novamente, porque tem que colocar os dados até o usuário acertar. Então, galera, que bacana, ficou bem parecido. Tá vendo só como funciona esses cursos gratuitos? Basta que você saiba estudar e se empenhe. Eu já tive muitos exercícios assim na faculdade, o que acaba facilitando também. Mas é bem legal, galera. A lógica de programação é isso, é muito importante para você resolver os problemas. O código ele vem depois da lógica de programação. Então vamos continuar aí. Bom, pessoal, agora entramos na parte de pseudocódigo, já saímos aí de algoritmo, né, os 4 elementos principais da programação aí para você começar a aprender, né, variáveis, condicionais, laços de repetição e coleções. Agora em pseudocódigo, basicamente aí muitos conhecem também uma linguagem de aprendizagem em Portugal, né, muitos utilizam, e é utilizado muito na faculdade, inclusive, para você poder aprender, conseguir entender os passos iniciais aí, né, da programação e tal. Então, para você começar a programar, pode ser interessante você iniciar assim, não é regra, mas é bem legal você treinar, porque você treina a lógica, você se acostuma, você compreende que o computador nada mais faz do que entra dados, ele processa e faz uma saída. E isso se tornando repetitivo, você consegue pegar bem o jeito da programação, bem a forma como funciona a relação software-hardware. Então, é isso aí, muito bom. Bom, já nos aproximando aqui de 1 hora do curso de Lógica de Programação do Deve Aprender, estou em 53:20 exatamente.
Ó, pra vocês verem aqui, beleza? E ele pediu para fazer através da linguagem pseudocódigo, na verdade, né? Que não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de aprendizagem, como ele mesmo disse. Para quem está começando é muito legal, porque você consegue entender como se fosse escrevendo em português, tipo um Portugal, mas não é Portugal, é pseudocódigo, escrever o valor hora de funcionário com base no salário e nas horas trabalhadas dele. Então, eu já fiz muito isso na faculdade, porque a gente trabalhou muito isso em lógica de programação, então foi um programinha bem simples, mas eu resolvi fazer para vocês aqui, escrever o pseudocódigo, beleza? Fiz ele no interpretador de algoritmos da FATEC que eu utilizo, que a gente utiliza na aula, e mostrar para vocês funcionando, para vocês verem que legal, beleza? Bom, então aqui a gente tem o interpretador de algoritmos, ele é utilizado exatamente para estudar, né, para você conseguir aprender pseudocódigo. A gente utiliza muito nas aulas da faculdade. Eu fiz um programinha em que você tem o início, você tem os dados reais aqui, que é o valor a hora, salário e horas trabalhadas, né? Aqui eu vou ler, ou seja, vou adicionar na memória do meu processador o salário e horas trabalhadas. Já declarei as 3 variáveis aqui. E valor hora eu vou receber como salário dividido por horas trabalhadas. Então aqui eu digo para ele o que? Calcule. Né? Então processe essa operação. E aí escreva para mim valor hora. Vamos ver se funcionou? Nenhum erro encontrado. Pronto para execução. Próximo passo. Então ele começa a ler. Deixa eu focar aqui. Depois ele vem para o valor hora. Ele vai entender todas as minhas variáveis, né? Lembrando lá o conceito de variáveis. Bom, vou confirmar aqui, beleza? Aí ele vai me pedir as horas trabalhadas, eu vou colocar 100 horas. Vou dar um confirmar, gravar e mexer ao mesmo tempo é meio tenso. Aí eu vou dar um próximo passo, ele vai fazer o cálculo para mim, 5.000 dividido por 100, 50 horas. Ele processou e agora ele vai escrever aqui a minha saída. Então ele vai falar para mim que é 50 e vai dar minha saída aqui, beleza? Bom, pessoal, devs, estamos aqui no dia 2 dos nossos estudos, beleza? Estou aqui tomando um café, já são 9h30, beleza? 9h30 da manhã. Eu tô tendo aula da faculdade, mas como essa é uma aula um pouco mais tranquila, eu tô aproveitando para estudar um pouco enquanto eu escuto a aula, que é literalmente uma aula que eu só tô escutando, não tem slide, nada. O que eu quero fazer hoje? Hoje é o dia que eu vou terminar de estudar aquele curso de lógica, beleza? Lógica de programação, do Deve Aprender, lá do Jonathan. Tá sendo um curso excelente para quem é iniciante total, cara, vai ajudar muito. Apesar de não ser o meu caso, porque eu já tive bastante estudos sobre algoritmos na faculdade, eu vou fazer o curso porque eu quero estudar como se eu fosse um iniciante do zero mesmo. Junto a isso, como eu já estou desenvolvendo um projeto, né, eu já trabalho com programação, então eu já automaticamente já estou imerso em um projeto, inclusive eu estava trabalhando nele agora, ali atrás, ó. Eu vou estudar JavaScript um pouco, então é uma deficiência que eu estou atualmente, JavaScript, porque é uma parte um pouquinho mais complicada, natural. No começo você vai sentir um pouco mais de dificuldade. HTML e CSS já estou bem confortável, consigo construir tudo o que precisa tranquilamente. Já me acostumei bastante com toda a estrutura do React também, já não tenho grandes problemas em estruturar algum componente, porém eu preciso pegar mais firme no JavaScript para conseguir aprimorar mais e mais, né? Já dei uma boa avançada no React, já consigo utilizar alguns hooks com tranquilidade, eu já estou conseguindo trabalhar a questão de API muito bem, uma parte que eu tinha dificuldade. Então eu já consigo utilizar use state e use effect para quem trabalha com React vai conhecer, que são hooks. Eu já consigo entender como aplicá-los, sabe? Eu consigo puxar uma base de dados de uma API, sabe? Coisas que no início eram muito difíceis, eu já consigo evoluir melhor. Então eu não estou no início do zero, mas eu quero gravar para vocês essa escadinha, né? Então, como eu sei que muita gente vai partir aí pro HTML, CSS e JavaScript, o que eu vou fazer? Eu vou gravar para vocês lógica de programação, depois eu vou para JavaScript, e aí eu vou aprofundando em outros conhecimentos, para no final desses 30 dias a gente ter um planejamento bem legal, que inclusive você vai poder seguir, como se fosse um roadmap, né? A gente cria aí uma linha do tempo para você que está iniciando nesses seus primeiros 30 dias poder estudar também, beleza? Então, vou gravar para vocês um pouco aí do meu estudo e depois eu vou dando atualizações para vocês. Bom, pessoal, agora eu tô gravando um voice over aí da parte em que eu falei para vocês que eu iria estudar no dia, que é junto com o Tech Lead, né, aqui da nossa empresa. Então, o Tech Lead na empresa onde eu trabalho, ele é responsável por ajudar os devs do esquadrão dele a tirar suas dúvidas, né, a ajudar no trabalho ali, sendo um tutor, sendo um mentor. Então, eu tava aí com o meu Tech Lead do dia,
né, a pessoa que está me ajudando todos os devs ali, na verdade são 3, eu mais 2, a estudarem React. E, inclusive, ele é muito bom mesmo, ele tem me ajudado muito, ele tem muita paciência, o que é muito bom também. E, galera, é muito bacana essa parte do meu dia, eu acabei de terminar, eu tô gravando pra vocês esse voice-over aqui quando eu acabei de terminar, até porque as informações estão frescas na cabeça. E eu acho que o legal de você trabalhar, além de você conhecer pessoas da área, pessoas que estão anos-luz na sua frente, além de você ter todo esse suporte, você tem algo que eu acho fundamental, que é a pressão te movendo a produzir resultado. Porque ao mesmo tempo que eu estou estudando, eu tenho que entregar resultado. Então eu tenho projetos em que fazem parte da mentoria que eu faço, que inclusive você que me segue no Instagram pode ver lá nos meus destaques, que eu faço com o meu mentor, né, que é o Luiz Eduardo Luz, que é CTO na Bankme, tem um grande background de programação. Se você ainda não viu, vai lá ver, conhecer o trabalho dele. Então eu faço mentoria com ele. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro ali, trabalhamos todas as dificuldades, desafios. E eu tenho esses desafios já, eu tenho o desafio da empresa, eu tenho os próprios desafios pessoais, projetinhos que eu faço. Então é muita coisa, só que é legal porque tudo isso se correlaciona. Então hoje, no meu projeto, ele me ajudou, a gente chegou em um ponto ali que eu consegui atribuir tudo aquilo que eu precisava, todo o conhecimento, entender, mas eu travei em um ponto. E olha que engraçado, que ponto foi esse? Entender como de fato eu chamo uma função. Foi aí que eu entendi, por isso que eu falei para vocês, eu vou buscar o iniciante, que é a lógica de programação, mas eu já tô no intermediário, que é a parte de JavaScript mesmo, é a parte do próprio React, é a parte de HTML, CSS e tal. Então eu tô indo do começo e ao mesmo tempo no fim, né, no meio, digamos assim, mais avançado, para vocês poderem ver que não tem milagre, você tem que estar toda hora se atualizando. O importante é estar toda hora empenhado. Então qual foi o meu desafio? O que hoje eu travei dentro do JavaScript? Na verdade, para você declarar uma função em qualquer linguagem de programação, é necessário que você entenda que a função nada mais é do que um molde. Sabe? É como se fosse a classe. A classe é o molde onde você sai, você tira o objeto, né? Então, dentro de uma função, eu vou declarar o nome dela e entre parênteses eu vou de fato trazer aquilo que eu preciso dentro dela. Por exemplo, se eu crio uma função em que eu digo para somar A e B, esse A e B, A mais B no caso, ele só é o molde. O que de fato vai ser chamado, atribuído àquela função, é o nome da função, entre parênteses, os valores que eu quero atribuir para A e B. Então, 2,3. Então, a gente trabalhou muito isso nessa call que a gente fez. Foi uma call que durou 2 horas, então é um momento de muito aprendizado. Por isso que eu digo, se você ainda não trabalha, não tem emprego na área, busque seu primeiro emprego, né? Busque um emprego até mesmo que você vai ganhar menos, uma oportunidade talvez mais simples do que aquilo que você realmente almeja, porque você vai aprender, entendeu? E tenha sempre humildade, porque é muito necessário estar toda hora aprendendo nessa área. E como eu disse para vocês, faça muito projeto, se desafie. Nesse caso aqui, nessa call, ele me deu a oportunidade de achar os problemas, ele não me deu todas as soluções de cara, então ele foi me dando algumas dicas, pensa assim, procura o erro aqui, o erro tá ali, olha aqui, o que você acha que é isso, e vai ajudando muito. Então, querendo ou não, eu entendendo de fato como eu declaro uma função, como eu trago uma função para dentro da renderização do retorno do React, né, que é o JSX, já facilita muito eu conseguir integrar todo o HTML com o JavaScript, e aí que de fato você tem o JSX, que é o React. Talvez você que esteja ouvindo não entenda tudo que eu estou falando, né, mas não se preocupe, o importante é você entender que eu tive um progresso já intermediário, né? Ou seja, como eu estou mostrando para vocês, eu estou estudando o básico do básico e também estou estudando o intermediário ao mesmo tempo. Qual é o plano agora nos próximos dias? Assim que eu finalizar de estudar lógica de programação, assim que eu finalizar principalmente essa sprint que eu estou atual no trabalho, onde eu tive o contato inicial com toda a biblioteca React, JavaScript, HTML, CSS, eu já vou ir agora para um curso de JavaScript puro, também do Deve Aprender, mostrando para vocês que conteúdo gratuito de qualidade tem de monte, porque eu preciso trabalhar mais o JavaScript, eu preciso entender melhor, né, toda essa questão para ligar tudo bem certinho dentro do React e tudo funcionar perfeitamente. Beleza? Então, existem vários desafios. O Caio, né? Pode falar o nome. Inclusive, o meu Tech Lead, ele falou muito sobre você não confundir JavaScript com React. Tomar esse cuidado, porque a gente tende a confundir muito, né?
já que o React é JSX e ele tem elementos de JavaScript dentro dele. Ele tem a mistura do HTML, ele nada mais é do que um renderizador do HTML, ou seja, ele utiliza uma estrutura que renderiza HTML, só que dentro disso você tem JavaScript, né? Dentro disso e fora disso também, né? Que é dentro do seu componente, já vai ali a lógica através do JavaScript. Então, como você mistura muita coisa, é natural você acabar acostumando o seu pensamento, o seu raciocínio lógico, através daquela biblioteca, daquele framework e tal. Só que o JavaScript é JavaScript, React é React. Então fica a dica para você, né? Nunca se prenda a uma linguagem, nunca se prenda a um único raciocínio. Tenha sempre esse pensamento aberto. E galera, como vocês estão vendo, eu tenho aí indo para 2 meses de programação. Então, de fato, para alguém que saiu do zero, eu já tive um avanço muito considerável. E mesmo assim, tendo todo dia essa exposição excessiva, né, a tecnologias, a desafios, eu ainda estou aprendendo muito. Então, pessoal, não tenham pressa, apenas tenham em mente que é importante você caminhar todos os dias em rumo ao seu objetivo, beleza? Mostra que mesmo quando você não conhece o conceito, você deve ser capaz de resolver problemas que incluem isso. Isso porque no início desse curso eu expliquei que a matemática avançada quase nunca seria usada, e mesmo que fosse necessário, você poderia simplesmente pesquisar. Bom, galera, então no dia 2 aqui, vocês estão vendo agora que eu estou estudando um pouco de lógica de programação. A importância da lógica de programação, né, apesar de ser básico, muita gente pensa, não, eu vou direto para a linguagem. Você pode até ir, você deve, de fato, ir o mais rápido possível para uma linguagem de programação. Só que é legal você entender um pouco de lógica, algoritmo, porque uma vez que sua cabeça começa a pensar em entrada, né, de dados, processamento e saída, se torna muito mais fácil você entender o que você está fazendo, se você está declarando uma função, se você está fazendo uma constante, se você está retornando os seus componentes que vão renderizar na sua tela, ou seja, você está processando e exibindo, né, ao mesmo tempo. Então você vai pegando muitos macetes, de fato como funciona, né, a questão de um computador, porque como a gente sabe, o computador nada mais é do que uma máquina que lê uns e zeros, né, código binário, e o programador, através da linguagem de programação, transforma, né, esses comandos de maneira mais simples, através de um conjunto de sintaxes, regras, semânticas e tal. Isso é a linguagem de programação. Então aí estou estudando, como vocês podem ver, o curso é bem completo, ao mesmo tempo eu estou fazendo os algoritmos no interpretador de algoritmos da própria FATEC, que tem lá pra gente disponível. Então eu vou fazendo esses algoritmos, né, vou estudando ali a lógica, os desafios, até a parte que vai chegar que entra em Python, né. Quando entra em Python, nesse exato momento que eu estou gravando essa parte do vídeo, esse voice over para vocês, inclusive eu ainda não fiz essa parte não comecei a codar em Python. São 3 desafios que vem pela frente aí. E bom, pessoal, eu não tenho muito o que falar aqui. Algoritmo é como uma sequência de instruções, né? Você vai aprender a sequenciar seu raciocínio. É onde começa a construir um raciocínio lógico de fato. Então é muito importante, recomendo que você passe alguns meses, se necessário, estudando isso. Pode até avançar para o Portugal ou só ficar no pseudocódigo. E quando você vai para uma linguagem, você já vai ter mais noção do que está acontecendo, beleza?
Bom, pessoal, fazendo aqui o exercício de algoritmo de fatorial, e é um exercício onde você tem que criar um algoritmo que ele consiga calcular fatorial. Para quem não sabe, fatorial nada mais é do que multiplicar o número vezes ele menos 1 vezes esse número menos 1 de novo, tipo 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, nesse interpretador de algoritmo, eu não sei como é que faz o loop nele. Foi assim como o Jonathan resolveu, com um loop, né? Porque de fato o que você precisa aqui é que o código ele entenda, o algoritmo entenda toda vez que você setar um número, né? Fizer o input do número aqui, e ele ler esse número e guardar na memória, ele vai precisar processar esse número da seguinte maneira. Ele vai pegar esse número, sendo ele maior que 0 e número maior que 1, né? Por que maior que 0? Porque tem que ser positivo, e maior que 1, porque nesse caso aqui, a lógica está feita para números que não são 1. Porque se eu deixar 1 aqui, quando ele fizer número vezes número menos 1, ele vai dar 1 vezes 0 e vai dar 0. Então, eu criei algumas exceções aqui. Também tem a exceção do número menor que 0 e número menor que 1, porque eu vou falar que ele precisa ser positivo, vou printar que precisa também ser maior ou igual a 1. Então, o usuário vai ver aqui, opa, não tem como colocar menor que 0 nem menor que 1. Né? Tem que ser um número inteiro no caso. Eu até declarei aqui como real, mas na verdade eu tenho que declarar como inteiro. Enfim, isso aqui não faz tanta diferença, beleza? O importante é a lógica. Se número igual a 1, eu fiz uma lógica à parte, ou seja, número vezes número, né? Que é 1 vezes 1. Um fatorial é 1 mesmo. E se número igual a 2, eu fiz manual, porque eu não tive loop. Então, eu fiz aqui, se número igual a 2, número vezes número menos 1. Se fosse 3, ia ser número vezes número menos 1 vezes número menos 2. E daí, no caso, com o loop, você não precisaria disso. Por que você falaria para ele? Para ele repetir esse processo aqui, ó, de subtrair 1. Então, ele pega o anterior, subtrai 1, que foi basicamente o que ele fez aqui, né? Ele diz se o número for menor que 0, apenas exiba números que precisam ser positivos. Se o fatorial é 1, ele faz loop de 1 a número. Então, ele vai fazer o fatorial vezes o número que ele colocou aqui. Ou seja, esse fatorial já seria o cálculo, né? Ele já sabe aqui o que fazer, tá vendo? Então, basicamente, ficou mais automatizado, digamos assim. Mas, de qualquer forma, a lógica está feita. E é isso que vocês precisam ter em mente. O importante é vocês desenvolverem a lógica, vocês entenderem o que vocês estão fazendo. E é um ótimo exercício você começar a exercitar algoritmos. Bom, continuando aqui os estudos agora, acabei de fazer um algoritmo aqui, que é o algoritmo de chute. Então, você chuta um número de 1 a 10 e você vai ter que adivinhar como que... o algoritmo ele vai comparar para ver se você acertou. Então, você meio que tem que adivinhar, né? Como se fosse uma aposta, assim, sabe? Tipo isso.
E, bom, eu acabei de fazer e fiz no caderno dessa vez para mostrar para você que não tem um interpretador de algoritmo, não quer fazer no computador, dá para fazer no caderno também. Às vezes até facilita o raciocínio. Bom, então esse é o problema, beleza? Como eu falei para vocês. E aqui eu fiz no caderno. Então, basicamente o que vocês vão ver aqui é que tem o início, depois tem o inteiro, que é um número aleatório, é um número e o aleatório, aliás. Aleatório nada mais é do que a variável que vai ser calculada pela máquina, pelo processador, para ele processar um número aleatório entre 1 a 10. Então, leia o quê? Leia o número. Aqui eu coloquei entre chaves essa linha, porque a gente poderia definir no código que o aleatório ele tem que ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 10, né? Porém, eu não definiria aqui. O que eu faria? Lá na primeira ou na última linha que fosse, eu colocaria, poderia ser na primeira, um C número menor que 1 e número maior que 10, então escreva, insira um valor entre 1 a 10 e nem calcula nada. Mas nesse caso, eu fiz 4 condições aqui, que na verdade, se a pessoa colocar o número errado, ele já vai automaticamente falar que para ela inserir um valor novamente. Então ela vai entrar como se fosse um loop, né? Ela vai novamente poder escrever aqui. Então você poderia até fazer um encadeamento de Cs aqui, em que você coloca esses 3 Cs dentro dele. Porque se esse C aqui for falso, ele não prossegue, entendeu? Mas aqui já dá para entender. Então eu faço um C número igual aleatório, acertou. Se número maior que aleatório, escreva chutou para cima. E se número menor que aleatório, escreva chutou para baixo, beleza? E aqui daí, vamos ver aqui qual que foi a solução. Então, esse programa, como é o primeiro passo, eu vou receber o input e ele vai ser Olha lá, o input. condicional, se ele acertou ou não. Por isso, o que acontecerá enquanto uma condição for O while, que seria exatamente o que eu falei para você, que ele fica voltando. Então, esse seria meu while. Quanto ele não... Aliás, esse aqui é um while, né? Esse cara é um while, porque se você colocar errado, você tem que ficar mostrando de novo o programa, para você, até que você coloque de fato o valor maior ou igual a 1, menor ou igual a 10, e tem que ter um segundo while, que é quando você errou, que no caso seria para esses dois, né? Então, esses dois carinhas aqui, eles têm que permitir, deixa eu marcar para vocês, esses dois, eles têm que permitir que a pessoa refaça o programa, que novamente ela volte aqui para o leia e refaça a tentativa dela de acerto. Então, vamos continuar aqui, estou fazendo com vocês ao vivo. que foi maior que o valor aleatório. Olha lá. Se for esse o caso, eu vou exibir na tela Chute maior. Então, if chute menor que situação, que é caso o chute seja exatamente igual ao valor aleatório gerado. E neste caso eu vou dizer que você acertou o chute. E como o usuário acertou o chute aqui, nosso passo de repetição não continue infinitamente, porque nós já atingimos o resultado desse programa, que é a pessoa acertar essas condições. Nós vamos colocar um condicional if seja executado. Então, se ele não caiu em nenhuma das condições anteriores, ele vai cair aqui. Neste caso, eu vou dizer apenas que você juntou um valor inválido. Pessoal, eu tenho 2 anteriores. Então ele põe em todas as condições de chute é maior, mas se nenhuma é maior, ou seja, se não é maior, se não é menor e se não acertou, é porque você colocou algum número errado. Então ele permite novamente que a pessoa coloque um número, beleza? A ideia desses algoritmos não é que você vire um mestre dos algoritmos, é que você entenda como fazer funcionar o seu código, que você pense logicamente. Então olha que bacana, através dessas aulas você consegue até mesmo com um caderno e um lápis aprender a programar. Isso é muito legal. Então são dicas valiosas aí para você e esse curso é muito bom, como eu falei, vale muito a pena vocês fazerem. Bom, pessoal, então o Jonathan deu a possibilidade também da gente estar utilizando aí fluxograma, né? Então aí, ó, já estamos em metade do curso e eu utilizei, fiz aqui o exercício anterior, aqui, ó, acabei de fazer, até refiz o fluxograma porque de início tinha feito errado. É que assim, né, pessoal, eu não me apego no algoritmo a fazer o algoritmo perfeito. Mas como eu estou estudando aqui, eu quero estudar como se eu fosse um completo iniciante, então eu prefiro fazer certinho. Então, refiz aqui. Então, você começa, aí você vai ler, né, fazer a leitura dos dados, a entrada aqui, insira o valor entre 1 a 10, exibiria para o usuário. Depois, você toma a primeira decisão. Esse valor é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10? Se sim, continua. E aqui ele processa, gera um número aleatório e compara com esse número, que eu chamei de x. Aí ele vai tomar outra decisão. Esse número gerado ele é igual a x? Sim, então você acertou, imprime na tela. Não, então você vai verificar, número gerado, outra decisão, é maior que x? Se o número gerado é 5 e x é 3, por exemplo, que é o número que eu inseri aqui em cima, na entrada, então eu vou falar que você chutou para baixo. Se não,
eu já falo que você chutou para cima, beleza? Aí os dois casos aqui de chutes, né, que você errou, então você reinsere, porque a gente tem que ficar no loop enquanto o usuário não acertar, ele continua inserindo dados para fazer o processamento até que ele chegue aqui é nosso objetivo. E se ele fizer aqui um x que, por exemplo, é 0 ou um x que é 11? Então, ele novamente insere o valor. Por quê? Porque eu não posso ter valores maiores do que 1 e 10, já que no meu processamento só vai existir números entre 1 e 10. Então, não é possível, ok? E bom, pessoal, acabei de finalizar aqui meu almoço. Almocei, dei uma pausa um pouco. Bom, no dia de hoje, como vocês viram, eu estou estudando lógica de programação, né? E eu tenho duas formas aí de estudo hoje, que é a forma que eu quero mostrar para vocês que é muito possível, que é com conteúdo gratuito, e a outra maneira que é através do meu trabalho, né? Porque no meu trabalho eu estou aprendendo muito todos os dias e eu tenho pessoas que me ajudam, né? Grandes profissionais que estão do meu lado ali me auxiliando, que são tech leads e todos os gerentes envolvidos ali. Então eu tenho sessões ao longo do meu dia de trabalho e também de estudo. Então hoje, só para alinhar para vocês, eu vou até gravar um pouquinho quando eu estiver em call com meu Tech Lead. Eu estou estudando o curso de lógica de programação do Deve Aprender no dia 2 e vou estudar também React, né? Então estou estudando JavaScript, principalmente JavaScript, que é onde eu tenho que dar mais enfoque. Como eu disse para vocês, a parte de HTML e CSS eu estou muito tranquilo mesmo. E agora o que eu preciso é estudar a parte de JavaScript, então eu vou ter esses dois estudos. Vocês podem ver, eu estou indo no básico, mas eu também estou indo em algo já mais intermediário, para mostrar para vocês que é totalmente possível, dependente do seu nível, você iniciar. Então assim que eu voltar para Cal, eu atualizo vocês e ao longo dos estudos também de lógica de programação, eu estudo vocês. O que eu queria mostrar agora, inclusive, é que agora nós damos início aos estudos em Python, no curso de lógica de programação Deve Aprender. Então, nós vamos, através do Jonathan aqui, aprender um pouquinho de Python para fazer os programas, né, para transformar os algoritmos em programas, realmente, né, através da linguagem de programação Python. Então, conforme eu fizer os programas, eu vou mostrando para vocês, não tem muito segredo. Ele utiliza uma plataforma online para poder programar em Python, até quero mostrar para vocês aqui. Então, aqui a gente vai começar esse projetinho. E olha que interessante, a gente tem um site aqui que limita o VS Code. Então, aqui você consegue criar seu projeto em Python. Eu fiz um print Hello World aqui só para começar, né? E muito legal, pessoal. Olha o link aí, ó. Replit.com. Aí você, assistindo esse vídeo aqui, você consegue entender bem como usa. Então você não tem desculpa aí, computador fraco, não dá para programar, dá para super programar na internet online. Não precisa nem de programa de software, não precisa de nada. Você precisa disso aqui, uma internet aí e força de vontade, você já consegue. Pessoal, já anoiteceu aqui. Finalizamos então o segundo dia. Hoje são 6h23, provavelmente eu já não vou estudar mais porque minha cabeça já está bem pesada de formação. Eu já venho, na verdade, de um cansaço do ano, muita coisa, então, poxa, natural, né? Que eu esteja mais cansado, que a cabeça funcione menos. Tava aqui agora, terminando ali os programinhas de Python, e eu quero mostrar isso para vocês, pra gente finalizar o dia 2, conseguir bater as 2 horas de 3 horas do curso. Cara, 3 horas de curso é muita coisa, parece que não, mas é muito tempo. Então eu tô bem satisfeito e amanhã no dia 3 a gente finaliza aí os últimos programinhas de Python. Tô subindo no meu GitHub, no meu repositório, link na descrição se você quiser ver lá. Você pode pegar pronto já as atividades ou pode pegar para ver como que eu fiz, porque eu não copiei. Eu sempre faço primeiro, depois eu vejo como o professor fez. Então eu recomendo que você faça assim também, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui agora. Bom, então vamos lá. Fiz 2 horas do curso, são agora 6h24. E a ideia é exatamente mostrar para vocês, né, toda a minha trajetória aí, para vocês verem o que eu tô aprendendo. Então hoje estudei Python, hoje estudei bastante também React, 2 programas diferentes que eu estou desenvolvendo, um sistema, o outro é um programinha que eu vou incrementar contadores, então eu vou acrescentar um número, estou finalizando, inclusive eu vou trazer para vocês quando estiver pronto esse programinha aqui também, pretendo finalizar ele em breve, é um conceito simples de React, mas que faz muita diferença você aprender, ajuda muito, então é isso, bem simples, finalizamos os estudos e é isso aí. Pessoal, aqui na aula 3, vocês podem ver que não está idêntico, porque de fato eu costumo fazer, mas aqui eu já senti um pouquinho mais de dificuldade na hora de executar, porque tem alguns detalhes. Por exemplo, aqui você está recebendo uma string, então você tem que converter o valor para inteiro. Você não pode receber uma string e depois colocar dentro de range uma string e um inteiro. Você precisa de 2 inteiros aqui dentro. Então foi algo que me deu um pouco de dificuldade, de leve, algo natural, né, para quem está programando em Python pela primeira vez. Mas é necessário converter, então isso foi um pouquinho de dificuldade. Aqui também é outro detalhe, aqui ele recebe inteiros dentro dessa coleção,
Então eu não posso utilizar, por exemplo, eu estava colocando 1 aqui dentro com valor inicial direto e n. Ele não entende, você precisa colocar aqui 2 constantes, na verdade, eu falei errado, não é 2 inteiros, 2 constantes aqui dentro, então você tem que declarar quais são os valores e aqui dentro você passa o valor dessas constantes, beleza? Então você não consegue, aliás, dessas variáveis, pessoal, você não consegue simplesmente ter o valor de um número aqui e uma variável, você precisa passar as 2 variáveis, ou então você passa 2 números, poderia ser 1 e 20, aí sim ele entenderia esses 2 números, no caso inteiros, né, e ele faria para você direto a exibição da coleção, beleza? E é legal mostrar para vocês que de fato a linguagem de programação, pode ver que ela não é o mais importante, porque eu consegui aprender em Python e JavaScript a mesma coisa. O que muda é a forma como eu escrevo, o que muda é a forma como eu estruturo tudo isso. Mas o computador, o processador, no final das contas ele vai processar um dado, vai escrever para você, ele tem uma entrada de um dado, ele vai processar, vai escrever para você. Repetidas vezes isso acontece e o que vai mudar é a forma como você escreve isso. Mais um exercício mostrando para vocês como dá para aprender muito fazendo um exercício simples. Olha que legal. Aqui, nesse exercício a gente tem que somar os valores de dados e imprimir a soma. Aqui você entende por que no exercício 3 você utilizou essa variável chamada intervalo. Porque o que ela representa? Quando você utiliza ela aqui, é a mesma coisa que você dar um nome para sua lista. Você vai entender por quê. Quando eu atribuo essa variável, eu estou acessando a sua coleção. Então eu utilizo essa variável e digo agora, acessa intervalo. O que acontece quando eu acesso intervalo? Ele exibe esses dados para nós? Exatamente. Então, aqui na aula 4, a gente entende o quê? Se eu quero somar todos os números, eu preciso ter um total 0, que é da onde eu saio, porque meu processamento é total é igual a total atual mais soma. Já que se eu estou em um laço de repetição, ele vai fazer isso linha por linha. Então ele vem, pega o total, que é basicamente 0, faz a soma através de o quê? Soma sendo idade. Então soma é idade, entendeu? Nada mais é do que os dados. Então ele soma 1 por 1. Ou seja, ele vai fazer, vai voltar, vai fazer, vai voltar. E olha só, por que aqui ficou assim e por que aqui ficou assim, direto no resultado final? Quando você tira do laço de repetição, ou seja, estão alinhados o print e o for, você tirou o print do laço de repetição. Então você quer que ele faça isso e te exiba de uma vez só. Se você quiser que ele exiba, faça o laço e exiba, faça o laço e exiba o valor atual, atualizando a cada soma, você então dá um tab e coloca ele dentro do laço de repetição. Então ele vai passar para cá, vai processar, vai voltar, vai processar, vai voltar. E vai ficar fazendo isso. Olha só, uma pequena diferença. E aqui você entende que esse cara nada mais é do que uma variável que representa os valores dentro de idade. Então você, quando passa aqui, ele já entende que ele tem que somar 1 por 1, índice por índice. Ele não vai acessar tudo e somar de uma vez. Ele vai atribuir um valor a 0, atribuir outro valor a 0 e assim por diante. Bom, pessoal, já é tarde aqui. Estou gravando para vocês um pouquinho para mostrar para vocês como é que está o dia, né? E agora são 5h11 exatamente. Está sendo um dia bem cansativo, um dia bem longo, bem estressante, né? Porque programar é assim mesmo, né? Tem que ter a cabeça ali focada. E eu estou agora fazendo alguns projetos de lógica de programação em Python, né? Linguagem de programação em Python. Então, basicamente agora, da aula do Deve Aprender, eu já estou em 2h30, eu estou só no final fazendo os 3 últimos projetos ali que tem para executar, se eu não me engano são 3. E, bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui como é que eu estou fazendo e até quero deixar claro que eu não vou me apegar a isso agora. A minha ideia vai ser desenvolver sozinho, pesquisar, eu não quero ver como resolve, até uma dica que eu vou passar para vocês. Não peguem cursos e fiquem copiando o projeto do professor, porque senão você não vai aprender. Você tem que pegar o projeto, tentar e copiar a parte dele, beleza? Você ainda está começando, mas tenha sempre o mindset de, poxa, vou tentar fazer sozinho isso aqui. Porque se você já tem as ferramentas, tenta fazer sozinho, é legal. Você vai tendo dúvida, vai conhecendo mais da linguagem e tudo mais. Então, vou mostrar para vocês meu progresso. E bora dentro do curso tem 2h30, como eu mostrei para vocês. Eu estou no projeto 2, depois vai ter o projeto 3 e aí acabou. Então, são poucos projetos aí que tem disponíveis para a gente executar. Deixa eu só voltar aqui. Beleza? Projeto 1 e o projeto 2. Então, aqui, ó, eu estou executando os 2 projetos, para você ver aqui, projeto 1 e projeto 2. O projeto 1 está aqui, né, recebeu um número, imprimiu o fatorial dele, e o 2 um número aleatório entre 1 a 10 vai ser gerado, e o valor que o usuário inserir tem que ser igual ao valor gerado. Então eu estou utilizando uma biblioteca aqui que chama Range, que eu não conhecia, mas eu coloquei para ver se funciona, estou tendo alguns erros aqui, estou tentando resolver.
E no projeto 1 eu ainda não consegui terminar a lógica, ainda estou com um pouco de dúvida aqui. Mas de fato, com tudo que ele passa nas aulas, você já vai conseguir resolver. Basta que você tenha paciência. E o que é mais importante é isso, ó. Tô pesquisando. Aqui não, que é JavaScript. Mas galera, esse é o mindset, ó. Você vem, você pesquisa, você lê. Stack Overflow é um site muito utilizado para essas buscas, entendeu? Porque se você vem aqui, assiste o vídeo, começa a copiar tudo, você não vai aprender, entendeu? Você tem que olhar o que tem que fazer e, vai executando, vai fazendo, porque é só assim que você vai pegar. Não adianta, não tem mágica. E fala aí, devs, tudo bem com vocês, galera? Hoje, quarto dia aí estudando programação, né? E nesse quarto dia eu quero mostrar aqui pra vocês um pouco como é que tá o progresso, né? Mostrar pra vocês o que eu pude aprender essa semana. Inclusive eu tô fazendo um post no LinkedIn, que eu sempre atualizo meu LinkedIn toda quinta-feira, contando um pouco do que eu aprendi e tal, né? E vou mostrar pra vocês aqui, já aproveitando, né? Que eu ainda não postei, vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu aprendi aqui em JavaScript. Como eu atualizei vocês ontem, vou continuar com o projeto em Python, finalizar, né? E galera, tenho boas notícias, estou bem feliz com o progresso. Meu tech lead ontem, o Caio, ele me deu bons feedbacks, disse que eu estou evoluindo, que ele está gostando de ver que eu estou empenhado, estou com vontade de aprender. Isso é muito bom, né? Isso é muito bacana. Fico muito feliz de saber que eu estou no caminho certo. Preciso me acostumar a olhar para cá, para a câmera ainda. Às vezes eu olho para o visor, né, para olhar. E galera, é isso aí. O segredo é você estar sempre aplicando, estar sempre fazendo, estar sempre em dia com a sua prática. Não deixar a peteca cair, porque aí você vai estar sempre aprendendo, beleza? Inclusive, eu não mostrei pra vocês ainda, acho, mas ó, comprei esse headset da Husky. Não sei se vai sair review no canal, talvez eu faça algum review sobre esse headset. Eu gostei muito, o preço dele é muito bom, paguei acho que R$100 nele. E galera, olha que qualidade, tem até LED nele aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó o LED. Olha que lindo, você pode desligar o LED também aqui no botão, ó. Você aperta e desliga. E, é muito bom, tem uma estrutura muito legal, tipo couro mesmo aqui em cima, né, um couro sintético. O logo deles aqui, ó. E super confortável, gente, é grande, hein? É grande, na cabeça fica bem grandão. E aí, bom, mostrando pra vocês aqui um pouco, tô acabando a aula aqui da faculdade, mas já tá bem no fim. Deixa eu tirar aqui. Bom, então fiz aqui um post, vou compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu consegui entender o conceito de array, ou seja, array, como eu mostrei pra vocês no código, eu acredito que eu tenha mostrado ontem, né, a diferença, eu mostrei pra vocês em Python, mostrei pra vocês em JavaScript. Então, dentro de uma lista, onde você coloca diversos objetos, você consegue, dentro do JavaScript, transferir esses objetos para que eles se transformem em HTML. Então, você consegue fazer isso dentro do React, no caso. Bom, basicamente é isso que o React faz de fato, né? Ele renderiza o JavaScript através de HTML. Só para vocês entenderem mais ou menos. Então aqui eu consegui entender sobre o conceito de array, suas possibilidades, também aprendi sobre função, como de fato você chama uma função. Por quê? Chamar uma função não é apenas você construir ela e colocar ela no meio de um código e dentro de um HTML. Tem a forma certa de você chamar, você precisa entender a diferença entre uma simples função e entre ativar a função, usar ela de fato. Algumas regras de sintaxe, entendi o conceito de spread, ou seja, quando você de fato acessa os objetos dentro de uma array e não apenas direciona ela, porque é diferente de, se você colocar array A é diferente de B, quando você utilizar o spread, sim, eles vão ser diferentes, porque você está falando que você quer o que está dentro de A esteja dentro de B, o objeto. Mas quando você diz que uma é igual a outra, nada mais é do que você acessar o mesmo endereço de memória, que é o que eu coloquei aqui. Só que eu ainda não terminei esse textinho, mas para vocês entenderem um pouco do meu progresso em JavaScript, é importante entender isso porque quando você entende o conceito de... Até deixei uma foto aqui que eu vou postar, depois dá uma olhada no LinkedIn lá que você vai poder ver. Deixa eu gravar agora a minha tela aqui. Bom, é importante você entender o conceito de array porque dentro do JavaScript, quando você entende um pouco de array, função, um pouquinho de estado do seu componente, você já consegue fazer grandes avanços, né? Então você já consegue fazer, por exemplo, no meu caso, clica num botão e renderiza o HTML, já se tornou possível. Por quê? Porque eu tenho uma array, ou seja, eu tenho os objetos que eu quero renderizar, né? Eu tenho a minha função construída, eu chamo a minha função, ativo ela através de um botão, pronto, eu já tenho um componente extremamente dinâmico, eu já tenho algo bem interessante dependendo da sua aplicação. Então foi mais um avanço e hoje é dia de fato, começar a estudar JavaScript, né? Então eu vou de fato começar o curso de JavaScript puro e também ao longo aqui desse vídeo eu vou estar trazendo para vocês
alguns projetinhos pequenos que eu fiz para poder até mesmo explicar na prática o que eu estou aprendendo para vocês e até mesmo poder contribuir de alguma forma. Então vamos lá, hoje é dia de estudar JavaScript, beleza? E basicamente terminar o projeto de Python. Esse é o projeto de hoje, vamos atualizando vocês conforme a gente for andando aí, beleza? Bom pessoal, então agora aqui vou mostrar para vocês um projetinho que eu fiz, beleza? Um projetinho bem bacana, que é um projeto em que você consegue entender perfeitamente como que o JavaScript funciona, como que o React funciona, por que você precisa do JavaScript para o seu projeto mudar, ter vida de verdade, alteração de estado, como a gente fala. E espero que você goste, espero que você consiga entender de fato o que eu fiz aqui, e confesso para você que é tão simples esse projeto, mas ao mesmo tempo ele é tão rico de informações que eu acho que vale muito a pena você prestar atenção, você tentar entender, se esforçar, porque, bom, vai ser muito bacana você ver isso funcionando e até mesmo aplicar. Pode ser o seu primeiro projeto em React, vai ser muito legal, você já vai ter algo para apresentar, porque aqui você entende bem todo o conjunto do HTML, o CSS e o JavaScript, que basicamente é o que compõe o React, né? Bom, então vamos lá. O que eu tenho aqui? Primeiro de tudo, se você não sabe, isso aqui é uma importação de biblioteca, beleza? Você importou a biblioteca, tal. Eu não vou explicar parte por parte, porque isso aqui não é para explicar o React em si, mas sim o projeto, tá? Então nós exportamos uma função principal, que nada mais é do que criamos um componente. O React ele é feito através de componentes, então é como se fossem cápsulas que vão se acoplando e transformando no projeto principal. O que eu fiz aqui? Criei uma constante, onde eu tenho o nome dela como counter, e eu tenho a alteração do estado dela, do valor dela, que é o setCounter, né? E aqui eu tenho o nosso hook chamado useState. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, que o meu valor inicial, aliás, o meu valor atual, ele é igual a useState, tá? Então isso aqui nada mais é do que isso aqui. Só que quando que counter deixa de ser igual a esse valor que você está vendo 2, que é o valor inicial? Quando o setCounter é ativado e altera esse valor. Então vamos lá para você entender melhor. O que eu fiz aqui? Eu quero mostrar para vocês o projeto, fazer com que isso funcione, com que eu clique no menos e diminuo o número, não está diminuindo de propósito, vocês já vão entender, e quando eu clico em mais, aumente 1, beleza? Eu quero que acrescente 1 ou diminua 1. Vamos lá para o nosso código. Dentro do function acréscimo, que nada mais é que uma função que eu criei, bom, então dentro da nossa constante counter, eu quero acrescentar 1 nela, através da minha função. Beleza? Então aqui em acréscimo eu acrescento 1, em decréscimo eu decrescento 1, certo? Vamos lá então. Após tudo isso, que é o nosso JavaScript, a gente tem aqui um return. Esse return retorna o HTML. Então faz com que toda essa parte visual exista, como você está vendo aqui. Isso basicamente é React, tá? Você pode pesquisar um pouquinho a documentação, você vai ver que eles dão o nome de JSX para essa combinação. E dentro do nosso HTML, nós temos JavaScript, como é esse caso aqui, ok? Como é esse caso aqui também da nossa Array Function, por isso que a gente usa esse colchete, tá bom? Mas não quero me aprofundar nisso porque não é o principal. O que eu estou fazendo aqui? Nessa div, nesse espaço, eu estou dizendo para ele, leia o estado atual do counter. Counter, quando inicia como 2, mas quando alterar, eu quero que ele exiba para mim, certo? Então o que eu fiz? Eu criei 2 botões, um botão em que eu tenho menos, um botão em que eu tenho mais. Qual que é a grande magia aqui desse projeto, né, que faz ele funcionar? Eu estou falando assim, quando eu clicar no botão onClick, eu crio uma Array Function, tá? Em que eu vou atribuir a minha função, vou trazer ela para cá, eu quero que ele leia a minha função, mas quando ele ler a minha função, ele tem que chamar de fato ela. E por que vocês vão ver que tem um elemento muito importante que está fazendo esse botão aqui de baixo acrescentar e o de cima não está funcionando? No decréscimo, ele não funciona porque ele não tem esse parêntese, que seria o argumento. Tem uma explicação aqui, ó. Fazer a função é a mesma coisa que você criar um template para receber parâmetros. Então aqui a gente criou um template, a gente recebeu um parâmetro, que é o quê? setCounter, counter menos 1, ok. Então quando você faz a constante, ela atribui o valor da soma nesse... Toda função ela precisa de um argumento, por quê? O nome apenas chama a função, porém os argumentos eles estão dentro do parêntese. Então o que eu quero dizer aqui para ela é o seguinte, função chama, aliás, eu estou dizendo para o meu botão,
chama quando clicar a nossa função, mas traz de fato o que está dentro dela, e não ela em si. É como se você estivesse dizendo assim, quando você não coloca o colchete. Traga para mim um carro, beleza? Traga para mim um carro. Só que você quer entrar no carro, né? Tá bom. Ao invés desse seu funcionário, vamos dizer assim, ele trazer o seu carro e abrir a porta para você entrar, ele traz o carro para você sem porta. É como se fosse isso. Você não consegue acessar o que está dentro aqui. Não sei se deu para ficar muito claro esse exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui, caso você não tenha entendido. É como se a sua casa tivesse sem a porta. Você não acessa o que está dentro, você acessa a casa. Você pode ver ela. Ele entende, isso aqui é uma casa, isso é uma estrutura. Mas o que está dentro dela ele não consegue acessar. Vamos então colocar aqui o nosso parêntese, para você ver agora. Vou salvar e olha a mágica. Começa a tirar um. Começa a decrescentar um e acrescentar um quando eu clico no botão. Então é um projeto muito simples, mas aqui você consegue entender a ideia de função, a ideia de uma constante, com o hook e os state, ou seja, ela tem um estado, né, que é alterado nesse caso aqui, e você também tem a ideia de como chamar uma função, o que também acontece em Python. Vamos entrar no Python aqui. No Python nós temos esse exemplo também, só que o que acontece? O Python é mais fácil de você fazer, porque a partir do momento que você declara uma variável, como é o caso aqui, total é 0, e eu chamo ela aqui embaixo, eu posso criar a função dentro do meu laço de repetição. Então eu criei uma função aqui que é o quê? Total é igual a total mais soma, que seria equivalente à minha função decréscimo ou acréscimo, né? Então altero o estado somando 1 ou decrescendo 1. Porém em Python, quando eu quero imprimir essa função, eu posso colocá-la dentro do meu laço de repetição. Eu não preciso declarar a função separado, fazer todo aquele trabalho que a gente tem ali, nem tampouco atribuir mais alguma coisa, como é o caso do botão. Então o JavaScript ele é diferente. Então você vê aqui em Python que o que muda é a forma como eu chamo a função. Aqui eu só faço a minha função, já chamo ela aqui embaixo, pronto, simples assim. Aqui não, eu preciso de uma alteração de estado dentro do JavaScript para que eu possa alterar o valor inicial, ou melhor, inicial barra atual, que é o nosso counter. Preciso renderizar ele na tela, preciso de HTML, então preciso de uma série de fatores para fazer isso, que em Python ficaria um pouco mais enxuto, porque o Python tem uma estrutura mais amigável para o iniciante. Então você percebe a particularidade de cada linguagem de programação, algumas mais simples, mais enxutas, outras um pouco mais complexas, mas todas com o mesmo princípio. Alteração de estado, né? Você consegue, mesmo nesse programa aqui, nos dois, alterar o estado, acrescentar um, tirar um, né? Então você consegue manipular essa constante de forma padrão nos dois. As duas linguagens de programação fazem a mesma coisa, porém a sintaxe muda, a construção muda. E esse projeto é bem legal, vai estar na descrição aqui para vocês, beleza? Se vocês quiserem acessar, eu vou estar disponibilizando. Depois é só você trabalhar o CSS dele, que você consegue deixar ele mais bonitinho aqui, tá bom? Eu deixei assim simples mesmo, mas eu garanto que se você estudar isso, você já consegue entender legal React. Já dá para ter um bom exemplo aqui para o iniciante do que é essa linguagem, aliás, essa biblioteca que compõe 3 linguagens, sendo uma JavaScript, outra HTML e outra CSS. Ok? Galera, agora eu tô trazendo para vocês aqui já um pouco mais sobre questão de lógica de programação. Estou trabalhando no Python. E vamos lá, vou mostrar para vocês o programinha aqui, que ele calcula a fatorial de um número. Para quem não sabe o que é fatorial, é isso aqui, nada mais é do que você pegar um número n e fazer n vezes n-1 até 1, porque n vezes 0 seria 0. Então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1. É basicamente isso, não tem segredo, beleza? Então o que a gente precisa fazer aqui dentro do nosso código é ele funcionar dessa forma, ele entender que ele precisa ter um valor fatorial que vai ser inserido e depois ele fazer essa distribuição sempre n-1, n vezes n-1, depois esse n-1 vezes o outro n-1 e assim por diante. É como se fosse exponencialmente você fazer n vezes n-1, depois n-1 vezes n-2, n-2 vezes n-3 e assim por diante, até dar 1, beleza? Então vamos lá.
Aqui, ó, eu já fiz o código, tá? Tá funcionando em partes, porque eu estou acrescentando um dentro da nossa variável acréscimo que começa com 0. Por que eu atribuí 0 a essa variável? Porque essa variável acréscimo, se ela começar com 0 e acrescentar 1, eu já vou ter o primeiro valor que eu quero, que é 1. E eu estou fazendo de forma gradativa. Como assim? Eu estou saindo do 1 e indo para o 2, para o 3, para o 4. Então vamos lá. Se eu inserir aqui, vou dar um clear para limpar o nosso terminal, vou iniciar o projeto, vou colocar o número 5. Você vai entender o que você vai poder ver aqui, que ele está fazendo o cálculo até que ele chegue em um número que é igual ao número fatorial. Ou seja, até que o acréscimo seja igual ao número fatorial. Por quê? Quando o número fatorial é igual ao acréscimo, o laço para de rodar. Por isso que eu fiz menor. Então ele vai e faz acréscimo. Ele roda aqui. Beleza. Ele sabe que não é, que é menor, então ele vai começar a fazer o laço. Aí ele entra no laço e acrescenta 1 na variável. Então de 0 mais 1, 1. O que ele faz com isso? Entra aqui na função resultado, que nada mais é do que acréscimo vezes número fatorial. Se o acréscimo é 1, o número fatorial é 5, dá o quê? 5. Depois ele volta aqui, acrescenta de novo 1 e assim por diante. Por que eu utilizei aqui esse mais igual? Tem uma diferença entre você utilizar x igual a x mais 5 e x mais igual a 5. Por quê? Se você olhar aqui, nessa explicação do Stack Overflow, eu encontrei, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, o mais igual, ele adiciona outro valor com o valor da variável e atribui o novo valor à variável. Então, em relação ao que você tinha, ele atualiza o valor. Ele não simplesmente soma. É como se você estivesse no JavaScript falando exatamente do que a gente viu nesse vídeo, que é o spread. É como se ele estivesse literalmente acessando o valor e não a estrutura, entende? É como se você dissesse assim, que você quer atualizar o endereço da memória daquela variável, sabe? É como se você fizesse x mais 3, é como se você estivesse falando que você quer acrescentar 3 naquele endereço. Um 3 àquele endereço, e não exatamente atualizar o endereço, ou seja, atualizar fazendo ele ser um novo endereço na memória. Eu vou tentar achar mais uma explicação para ajudar vocês aqui. Exatamente aqui a gente encontra um exemplo. Ó. Ele adiciona um valor à variável e atribui o resultado a essa variável. É como se ele literalmente atualizasse o valor daquela variável. Porque o que eu estou trabalhando aqui são os valores das variáveis e não exatamente a variável em si. É como se você estivesse dizendo que se você tem o endereço A e o endereço B, você agora tem o endereço C. Se eu falo endereço A mais endereço B somente, é como se eu estivesse querendo acrescentar o endereço B no A. Então são coisas diferentes. Se você faz com o operador, o nome dele é operador, só para eu ver aqui, operador de atribuição, você está alterando o valor da variável, é como se você estivesse alterando o endereço dela também, o valor do endereço dela, tá? Então é só um conceito para vocês entenderem, vocês podem se aprofundar mais depois, mas é diferente de você apenas somar um, beleza? Então você está dizendo que você quer atribuir um novo valor. Por quê? Se é um laço, para pensar. O que eu quero aqui não é atribuir um novo valor a essa variável. Toda vez que ele passa e printa o resultado, eu quero que ele volte no laço e acrescente 1 de novo. Só que, se essa variável aqui ela não armazenar esse incremento de 1, ele não vai conseguir ler isso, ele vai voltar para lá e ele não vai entender que atualizou o valor. Porque eu quero que atualize sempre atualizando o valor atual. Então, se é 0 e adicionei 1, atribuí mais um valor de 1, eu quero que o próximo seja 1 mais 1, então 2. Eu não quero que seja 1 mais 1, 0 mais 1, aliás, que é o 0 inicial, e depois ele some de novo com 0. Quero que ele altere o valor desse endereço da memória. E isso é muito legal de entender. Então aqui é esse motivo pelo qual está funcionando o nosso código assim, e agora quando eu resolver aqui, conseguir finalmente fazer funcionar, eu volto e trago para vocês a atualização desse projeto, beleza? O que eu quero deixar sempre muito claro com essa série é que o legal é você ver como é fácil aprender, sabe? Como é tranquilo, desde que você tenha vontade, desde que você tenha empenho, porque não é simples, eu estou desde ontem aqui, batendo bastante a cabeça até conseguir entender. Então, pessoal, foco, sempre. E bom, galera, finalizando aqui o dia, agora é 1h11 da manhã, finalizando o dia 4, já é o dia 5, começo do dia 5 aí.
E eu tô finalizando esse projeto em Python hoje, sinceramente foi um dia muito corrido, foi um dia que eu tive que fazer muita coisa mesmo, o dia assim voou. Então foi faculdade, diversos projetos, trabalho, o dia passou muito rápido, gravei vídeo pro YouTube, postei vídeo pra vocês, fiz Reels, né, pro Instagram, fiz post pro LinkedIn, foi muita coisa aí, então realmente assim, fiquei bem cansado, não consegui estudar JavaScript como eu prometi pra vocês, porém amanhã eu vou dedicar 100% a isso. Hoje meu dia foi mais voltado pro meu trabalho, né, para as principais tarefas que eu tinha para executar e também aqui para a lógica de programação, porque esse projetinho de Python tá bem legal, tá sendo bem desafiador. Inclusive o que eu quero mostrar para vocês aqui não é nada demais, é exatamente trazer essa ideia de que às vezes você não tem a solução, é legal você se desafiar. Como assim? A gente se acostuma muito a pesquisar tudo na internet e a gente perde o raciocínio lógico com o tempo. Então aqui o desafio, apesar de simples, eu quero poder resolver por mim. Quando eu não conseguir de fato mais progredir, aí é a hora que eu vou procurar uma dica. É a hora que eu vou tentar achar um projeto, não ver o vídeo para eu ter a resposta, mas eu pegar uma ideia, entende? Porque pode ser que esteja passando um detalhe aqui que não esteja funcionando, mas eu quero mostrar para vocês exatamente isso. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que só quer copiar tudo, que sempre precisa de alguém te falando o que tem que fazer. Você também tem que ter autonomia, isso é muito importante para que você possa ser um bom desenvolvedor. Então aqui, dentro do projeto, basicamente ele está funcionando os fatoriais 3 e 4, por que só eles? Bom, vou mostrar para vocês a lógica que eu fiz. Ah, mas por que você fez uma lógica assim que ficou tão fechada, que só funciona para dois tipos de entradas, que é o 3 e o 4? Porque foi de propósito, eu não estava conseguindo imprimir nenhum fatorial. E quando eu fiz assim, pelo menos agora eu consigo ter esses fatoriais, ou seja, eu tive uma luz. O que eu fiz basicamente? Eu pego e falo que dec, que é uma variável que chama, uma variável relacionada a decrescer, é igual ao número fatorial. Então se eu inserir 4, pessoal, esse barulho aqui foi um barulhinho de um negócio aqui que faz um cheirinho no quarto, tem nada a ver. Então pessoal, se eu coloco o número fatorial aqui 4, e ele é 4, o que ele vai fazer? Quando ele decrescer 1, aqui ó, quando ele decrescer 1 aqui na linha 11, ele vai fazer virar 3. Sendo que isso vai acontecer enquanto o dec for maior que 1, beleza? Então o resultado ele vai ser igual a dec vezes número fatorial, dec sendo o quê? 4 menos 1, decrescido. Então ele vai armazenar nessa variável o número 3. Então beleza, o que ele vai fazer? 4 vezes 3, 12. Decresce de novo, ele já tinha 3, agora ele armazena 2, faz 2 vezes 12, vai dar 24. Beleza, então vamos lá. No caso do 3, opa, deixa eu limpar aqui. Bom, no caso do 3 tá dando certo, 6. No caso do 4 também dá certo, 24. Só que, quando eu coloco um número como, por exemplo, 5, aqui, ele dá 60 e embaixo 10. Por quê? Ele vem até aqui dá 60. Aí ele não tá pegando 60 e fazendo multiplicar por 2. Ele volta para a primeira linha, decresce o 2 e aí pega o resultado e faz como se fosse um novo valor, entende? Que é quando dá esse 10 aqui, é como se ele parasse a conta e não armazenasse. Então qual que está sendo o problema aqui? Armazenar o resultado do fatorial, para que você possa multiplicar. Então você, aquele n vezes n menos 1, aí n menos 1 vezes, aliás, esse resultado vezes n menos 2, aí esse resultado vezes n menos 3 e assim por diante. Então ainda não consegui encaixar tudo isso, mas eu já sei onde eu tô errando, eu já sei o que aconteceu e já deu para progredir. Amanhã vai ser um dia que eu vou estudar mais JavaScript, eu vou mostrar para vocês, obviamente tudo, só que eu já não quero mais ficar tão preso aqui. Então amanhã eu vou me permitir procurar uma dica para eu tentar encontrar o que eu tô errando, porque o que eu preciso entender é como armazenar esse valor de maneira fácil e global, né? Porque aqui ele não tá dinâmico, esse código, né? Tá um código travado. Então eu preciso armazenar o valor da multiplicação, para que quando eu tenho esse 4 vezes 3, por exemplo, aliás, esse 3 vezes o 4, que seria o número fatorial aqui da minha entrada, depois ele entenda que esse 12 já tem que ser multiplicado pelo próximo decréscimo. E depois pelo resultado pelo próximo decréscimo, entendeu? Então eu já sei o que eu tenho que fazer na cabeça, tá claro, mas eu preciso transferir isso para o código. E essa é toda a dificuldade que todo dev tem. E é isso que faz você se tornar um dev cada vez melhor. Você pensar de maneira lógica e tentar resolver o seu problema, beleza? Então pessoal, só para atualizar vocês, amanhã é dia de JavaScript.
Eu vou estar estudando bastante JavaScript, vou mostrar para vocês. Minha ideia é terminar o curso, se possível, pelo menos a parte principal do curso de JavaScript, para conseguir progredir ainda mais. Inclusive hoje foi um dia muito legal porque eu consegui colocar diversos conhecimentos, conhecer, revisar diversos conhecimentos. Eu fiz uma publicação no meu LinkedIn, que inclusive vai estar na descrição aqui para você poder olhar lá o meu LinkedIn, tá lá a publicação. Então eu consegui aprender diversas coisas sobre JavaScript, eu comentei algumas delas já aqui com vocês, e vou estar deixando para vocês, passando na tela aqui, esse post para você estar vendo aí. Falei um pouco sobre funções, como declarar uma função, uma array, uma spread, qual que é a importância do spread dentro de uma array, dentre várias questões. Inclusive hoje vocês viram que eu mostrei para vocês também como fazer um projetinho de contador, né? Então você consegue acrescentar um e retirar um. Então galera, a gente está progredindo, mas a gente precisa ter paciência porque não é da noite pro dia, nem tudo é tão simples. Tem dia que sai mais resultado, tem dia que sai menos. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Até amanhã, dia 5, quando a gente continua com o JavaScript, beleza? Forte abraço, pessoal. Até amanhã, devs. Bom, para ser bem sincero, até agora nenhuma novidade muito grande, mas então até agora tá bem tranquilo, não tem nenhuma questão muito nova. É legal você perceber que tipo, no React a gente usa muito mais utiliza muito mais a constante do que a variável, porque a variável, na verdade, quando você quer atribuir um novo valor a ela, por exemplo, eu posso dizer que a variável ela vale 1, e quando eu faço uma função para essa variável, eu posso atribuir um novo valor para ela. Quer um exemplo disso? Você viu aí que eu mostrei o fatorial que eu fiz com o Python. Isso basicamente que eu construí, aquela função do laço, alterando o valor do resultado, ou seja, o resultado é uma variável e não uma constante. O que é uma constante? Pode ser o nome de alguém, pode ser o nome de uma simples função que abre um botão, por exemplo, né, que você está alterando só o estado. Por isso que, por exemplo, no React a gente utiliza o const e a gente passa uma rm function, porque é como se a gente estivesse mesclando, né, a ideia da variável e da função. Porque para pensar, se você tem uma função em que você altera um estado, você está tendo dois estados, o verdadeiro e o falso, por exemplo, no caso de quem utiliza use state, né, que é um hook bastante utilizado, né? Ou seja, abre e fecha um modal, abre e fecha quando clica no botão, que seja, você está utilizando uma rm function, então ela tem esse sentido de atribuir um valor que varia, mesmo que seja booleano, que é verdadeiro ou falso, a uma constante, né, que você está criando. Então o React ele te dá essas flexibilidades, digamos assim.
Galera, olha que engraçado. Tô aqui estudando um pouco de JavaScript, né? E eu me deparei com uma situação que eu, de fato, não sabia como lidar, que é a questão de, peraí, mas que de fato é uma array function? O que de fato que a gente utiliza no React, né? O que de fato é uma constante, é um variável, é uma let, var, não sei se você já viu esse conceito em JavaScript. E como eu sempre falo para vocês, apesar de eu estar estudando esses cursos que vocês estão vendo aí, eu já tenho uma experiência prática, então as dúvidas que me surgem são dúvidas até mais específicas. E aí eu falei, caramba, deixa eu pesquisar, e fiquei aqui pelo menos 1 hora pesquisando tudo que eu podia, separei materiais para vocês e vou mostrar aqui agora então quais são as principais diferenças aí entre o let, o const, quando que você usa array function, o que de fato é uma função, e vou mostrar exemplos práticos para vocês do que é cada coisa e como funciona, beleza? Então, vou começar pelo principal. Muita gente se pergunta qual que é a diferença entre var e a diferença entre const. A diferença é que const, se você pensar que ela tem um valor, o valor dela não pode ser trocado, porque ela é uma constante. Já se você usar var ou let, é que no caso var, ele tem um uso mais global e ele deixou de ser usado para ser usado let. Então vamos trabalhar com let e com const. No caso de let, que significaria deixar, ou seja, o valor altera-se, você pode atribuir um novo valor. Então vamos lá na prática, ó. Se eu falo que const A é igual a 20 e eu ler essa const, ele vai me falar que o valor é 20. Se eu colocar que B é igual a 10 e eu pedir B, ele vai me dar o valor 10, tudo bem. Vamos fazer A menos B? Tudo bem. Aí você acabou de falar, poxa, mas não pode alterar o valor da constante? E está sendo alterado? Não está. O que você está criando aqui é um novo endereço na memória, como se você criasse a const C, que você está subtraindo o valor de 2 variáveis. Aliás, de 2 constantes, né? Então, se você subtrai o valor de 2 constantes, você chega numa constante C, uma terceira constante. Tanto que eu poderia dizer que se const C é igual a A menos B, não tem nenhum problema. Eu vou dizer aqui que C é 10. Beleza, eu não alterei o valor de nenhuma constante aqui. Eu só estou atribuindo novos valores a novas constantes. Agora, pessoal, que a gente já atribuiu todos esses valores, a gente tem A, a gente tem B e a gente tem C. Beleza, todos estão valendo 10. Eu vou dizer aqui para você que A é igual a B. Eu posso fazer isso? Vai dar erro. Por que ele dá esse erro? Ele está falando para mim que eu não posso ter um valor variável numa constante. Se minha constante valia 10, aí você fala, mas 10, o A e o B valem 10, não é igual. Mas o endereço de memória deles é diferente, aí você entraria mais no conceito de computação mesmo. Mas eu não posso dizer que eles são iguais, porque eles são constantes. Agora vamos fazer totalmente ao contrário, vamos dizer aqui que a nossa let, que é a nossa variável, chamada z, ela vale 10. Daí eu vou dizer aqui que z, vou renderizar, vai valer 10. Aí eu vou ter uma let x que vale 20, x vale 20, e eu vou fazer aqui z menos x, que vai dar menos 10. Ou posso fazer x menos z, vai dar 10, tudo bem. Ou até mesmo posso fazer igual eu fiz anteriormente, que let y é igual a z menos x, sem problema nenhum, e y vai dar aqui menos 10. Agora eu vou limpar aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que z é igual a y. Eu posso fazer isso? Poxa, eu posso. Agora eu vou chamar só z e o valor dele é menos 10. A gente alterou o valor dessa variável. Então o primeiro conceito para você entender, var e const, tem diferença? Sim, tem diferença. Vamos continuando aqui. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque se você utilizar o React, você inclusive vai entender que basicamente o que o React faz é ser uma grande função, beleza? JavaScript. Então, por isso que o nome do nosso arquivo sempre é, né, JavaScript. Não é à toa, é porque a gente está realmente programando em JavaScript. Resumindo, a gente tem 3 formas de declarar uma função. A forma tradicional, que você coloca o nome da função, o argumento, e então abre colchetes, aliás, abre chaves para você retornar o valor. Você tem declaração como função, que você atribui a uma constante depois uma função e retorna o valor, que é daqui de onde surge a array function, que ela exatamente é uma função, é a declaração de uma função como expressão, só que nesse caso a gente elimina alguns elementos aqui e torna ela mais
mais enxuta, porque ela pode ser escrita em uma linha de código, né? A gente não tem o function, a gente não tem escrito return e nem as chaves. Então olha que engraçado, a gente faz isso aqui de uma vez, a gente faz uma declaração da função como expressão de uma vez, isso que é a run function. Bom, é isso que eu queria que você entendesse e perceba que nada mais é o nosso código do que uma grande função. Vou mostrar aqui para você, ó. A gente exporta o nosso componente, que chama-se contador, a gente passa o argumento aqui, não tem nada no caso, e as chaves fechando, abrindo e fechando aqui. O que a gente tem no caso são algumas constantes, que seriam constantes e funções que seriam valores atribuídos e formas como nós estamos manipulando esses valores, e depois nós temos o return, que retorna o código JSX, que daí realmente é o que o React faz, né, manipulação do DOM do navegador, entra em algumas coisas um pouco mais complexas, mas é para você ver que a estrutura é uma função, um argumento, que é o parêntese, e uma chave com tudo dentro, que no caso é o que faz funcionar essa função, é a estrutura de uma função. Então isso que é o nosso código React que você faz aí no seu computador, beleza? Então é bem legal entender isso, e se você agora parar para pensar, poxa, mas qual que é a diferença, então, na prática de uma constante, já que eu já entendi entre variável e constante. Inclusive, eu quero te mostrar aqui algo que você vai usar muito mais const React, e você vai se perguntar, poxa, mas por quê? Usar const não indica que é um valor constante ou imutável, beleza? Não é porque você está utilizando const que você não vai alterar o valor de alguma forma. Você vai entender por que de alguma forma. Você vai pensar, nossa, mas não dá para alterar o valor, você acabou de mostrar, então. Mas tem uma grande diferença entre você alterar o valor e você alterar o estado daquela constante, mantendo o mesmo valor dela, que é o que a gente faz muito no React. E também vai entender um pouco da ideia aqui do run function. Então, só para mostrar para vocês que a gente utiliza muito pouco var e let, né, que no caso o let veio substituir o var, entre aspas, só para você entender. Então let a gente utiliza muito assim, nossa, em casos assim bem raros mesmo, que você tem que mudar o valor daquela variável, você tem que manipular ela, né, você tem que, como let fala, deixar mudar aquele valor. Let em inglês é deixar, por isso que tem esse nome. Então, na maioria das vezes a gente está usando const mesmo, constante, e a gente mescla isso com run function. Por quê? Porque, perceba só nesse código, aqui eu coloquei uma constante, que no caso específico é um hook, é um gancho, traduzindo, que tem no React que chama useState. Mas eu poderia muito bem aqui colocar um valor de uma constante aleatória, por exemplo aqui para você eu posso colocar aqui que const nome é igual a Gui, e eu posso tranquilamente manipular essa const aqui dentro dessa função, certo? Eu posso dizer aqui nome, e ela vai me retornar dessa função acréscimo nome. Mas eu preciso toda vez fazer essa superestrutura? Não. Eu posso muito bem colocar a minha constante junto com a minha função. E aí entra o run function, que eu já até deixei pronto para vocês aqui. Essa é a ideia do run function, olha aqui. A gente tem aqui esse código, que nada mais é do que const run function, a nossa constante, igual a o argumento, e depois com a flecha você tem ali abre e fecha, né, que eu não fechei aqui, chaves com o retorno, e você inclusive não precisa escrever o retorno aqui, é só você direto escrever tudo que você quer aqui dentro, passar qual seja o parâmetro, inclusive você pode manipular estados aqui dentro, que a gente faz muito isso, né? E para fechar essa explicação de const, de var, de let, de run function, que eu tinha muita dúvida sobre isso e cada vez mais se esclareceu aqui. Vamos entender sobre esse caso do estado. Bom, o que você tem aqui é uma estrutura que chama um gancho, um hook, que no caso é o useState, é uma biblioteca, digamos assim, né, do React. Você consegue utilizar ela importando no seu projeto, para você entender melhor. Então, counter nada mais é aqui do que o nome da minha constante, tá? Pode ver que a const é uma constante. E o nome dele, counter. E setCounter é o estado daquela constante. Quando eu passo igual a useState, eu quero dizer que useState, né, biblioteca, e o valor inicial dela, que no caso aqui é 2. Posso passar uma string vazia também. Só arrumar aqui. Posso passar uma string vazia, sem nada. Posso passar falso. Posso passar falso. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir esse valor inicial. A partir do momento que esse setCounter, que é a função a qual vai alterar o nosso estado, né, ela é ativada, ela vai alterar o valor do counter também. Então, nesse caso, perceba que o que eu faço no onClick? Eu estou dizendo que no meu botão
quando eu crio uma arrow function, por que eu crio uma arrow function aqui? Porque eu estou atribuindo ao onClick uma função, entendeu? Então, dentro desse meu botão, ele tem uma função que é chamar o decréscimo, declarar essa função decréscimo. Então, é uma arrow function que tem uma outra função dentro, que é o decréscimo, e quando ele chama o decréscimo, ele executa o setCounter. Então, ele traz dentro de outra função que é o setCounter, e pode ver que dentro dessa função você tem o counter -1, que é o que eu quero passar para dentro do argumento daquela função. E dessa forma ele decresce 1 no meu contador. E é por isso que você tem esse contador funcionando perfeitamente aqui. Olha aqui, está funcionando. Então você vê que tem uma função dentro de outra função, né? Então você tem uma função com uma função dentro, que tem outra função dentro dela que altera o estado da minha constante, mas não altera o valor dela, essa é a questão. Eu não estou alterando o valor da minha constante, ela continua valendo o que ela sempre valeu, só que eu estou alterando o estado dela. Então tem uma grande diferença aqui, ela ainda é counter, só que ela é counter setada de outra maneira, entende? Então você não está alterando o valor dela, você está alterando o estado dela, por isso que a gente fala muito sobre estado. Então essas explicações eu acho que ficou bem bacana, não sei se deu para entender tudo, mas se esforça aí, porque no YouTube não tem tanto conteúdo assim, eu pesquisei bastante, tive que juntar um monte de informação, e vou deixar os links que eu mostrei aqui pra você todos na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, Dev. Forte abraço aí. Valeu! Bom, Devs, acabei de terminar aqui mais um dia concluído. São 9h40, mas eu tô mega hiper cansado e não tô com energia pra estudar. É bem complicado, porque cansa muito a nossa cabeça, né? Então não adianta forçar. Eu estudei 40 minutos do curso de JavaScript, mais aqui 1 hora pelo menos aí procurando coisa na internet. Então demora bastante, natural. E, bom, amanhã no sábado, na verdade, é quando darão 7 dias, porque a princípio eu iria fazer para vocês 7 dias de fato estudando, mas, sinceramente, como passou essa uma semana e eu vi que eu aprendi muita coisa, eu acho que já tá muito suficiente para soltar esse vídeo para vocês, para não encher demais de coisa, assim, vocês nem conseguirem acompanhar direito o raciocínio. Não tô subestimando ninguém, eu quero dizer uma questão de organização, beleza? Então, esse vídeo está saindo para vocês uma semana aí de estudo, mas sem ser 7 dias corridos. Teve, acho que domingo eu não estudei, domingo eu não estudei, sábado e segunda-feira que foi feriado, provavelmente deve ter estudado muito pouco, ou nada, não sei. Mas de resto dos dias eu estudei muito, muito, muito mesmo, muito mais que o normal, então compensou, foi uma semana cheia de estudo. E amanhã no sábado eu finalizo com mais alguma coisa de JavaScript, conclusão final, que seja, eu vou estudar. E finalizo esse vídeo editando para vocês e soltando aí no canal, beleza? Então você tá vendo esse vídeo, já tá pronto, obviamente, faz tempo. Mas é isso aí, só para atualizar vocês, que eu aprendi muita coisa mesmo, muita evolução. Até mostrei projetinhos para vocês aí, mostrei exercícios resolvidos, mostrei teoria, mostrei eu estudando, o que eu estudei, então assim, tá bem completo. Então amanhã deve ser o último dia, o dia 7, beleza? É isso que eu queria deixar registrado para vocês, mais a título de curiosidade, para vocês entenderem qual foi esse período de estudo. Foi bastante aprendizado, eu estou muito feliz com o resultado. Bora terminar amanhã, o último dia. Galera, então vamos lá. Já fiz uma gravação no Sony Vegas, não sei porque, aliás, o OBS não gravou, então vou gravar de novo para vocês aqui. Bom, galera, então é muito simples, o que eu quero explicar para vocês é o conceito de array e o conceito de função map. Por que isso é tão importante assim, Guilherme? Galera, isso é muito importante porque muitas das vezes o que você mais quer numa linguagem orientada a objetos é acessar um objeto, como por exemplo, eu vou explicar para vocês o exemplo da xícara, e trazer aquilo que você precisa trazer, tem de informação, para o seu código. Por exemplo, eu quero acessar uma informação de quanto custa um produto e trazer essa informação para minha tela, ou N produtos. Bom, isso você vai fazer através da função map. Você vai poder entrar também no conceito de API, né? Você pode trazer esses dados de uma fonte externa de dados, né? Você não precisa trazer da sua aplicação apenas. E vocês vão entender ao longo do vídeo, tá? A ideia aqui também não é me aprofundar tanto, até porque meu nível técnico ele não é tão aprofundado mesmo, mas eu sei que tem muita gente iniciante que isso aqui já pode ser muito difícil, bem como para mim foi um dia. Mas fique tranquilo, tente absorver o máximo do que eu vou tentar te explicar aqui, porque eu sempre preparo essas mini aulas aqui com muito carinho, eu pesquiso muito para ajudar vocês ao máximo, beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Importamos bibliotecas, estamos trabalhando com React, né, padrão. Temos aqui uma função, que nada mais é do que a função que é o nosso componente. Tudo isso que você está vendo que está a partir da linha 4 é o nosso componente, tá? Depois a gente está exportando esse componente para a gente poder utilizar ele em outra parte do código, mas o importante mesmo é aqui, beleza?
Em array 1, ela é uma const que chama items, que tem vassoura, detergente e tinta como string, ou seja, são apenas textos. O que acontece? No console não retornará nenhum objeto. O que é o console, Guilherme? É isso aqui, ó. Quando a gente vier aqui no nosso console, eu vou limpar ele aqui e vou dar uma atualizada aqui. O que ele está mostrando para mim? Vassoura, detergente, tinta, beleza? É uma string, pode ver aqui. Ele está me retornando apenas um texto, poderia ser número também, não tem nenhum problema. Quando eu vier nesse console agora e trazer essa array chamada produtos, que também é uma array, isso é uma array, isso é uma array, A2 agora. Ele vai me trazer de uma maneira diferente, por quê? Isso aqui são objetos. Essa chave que começa e termina na vírgula aqui, ela é um objeto. Então a gente tem uma array chamada produtos que me retorna 3 objetos. E esse objeto é como se fosse uma xícara possui cor, tamanho, largura, volume, etc. Então o ID é como se fosse a cor, o name é o nome da minha xícara, ou a marca da minha xícara. Poderia colocar volume e muitos outros dados aqui. Então eu coloco o nome do meu dado e coloco o tipo de informação que eu quero ler, eu quero receber, enfim, beleza? E esse é um tipo array 2, tá? Por que eu utilizo esse modelo e não esse modelo? Porque aqui eu não estou acessando um objeto, eu estou acessando apenas uma string. Se eu quiser acessar um objeto, eu tenho que fazer nesse modelo aqui, onde eu vou poder trazer o ID, onde eu vou poder trazer somente o name e etc. No console, o que isso traz de resultado? Ele me traz aqui esse número 3, são 3 objetos, e ele me traz vários objetos com propriedades, né? Então o ID é uma propriedade, o name é uma propriedade do objeto 0. No 1 a mesma coisa, no 3 a mesma coisa. Ele só não está chamando de 1, 2, 3 aqui, porque ele sempre começa o índice por 0. O índice nada mais é do que a posição dentro do array, tá? Então sempre começa com 0, isso é no Python, no JavaScript, na maioria das linguagens, se não em todas. Então vamos lá, já fizemos o teste do nosso console aqui para mostrar para vocês. Agora, uma coisa muito legal de se mostrar aqui é que é o seguinte, eu não precisaria, como vocês estão vendo que está retornando aqui, no caso da nossa array produtos, que é uma array que retorna objetos, eu não precisaria trazer aqui dessa maneira, tão mais complexa, digamos assim, ou seja, utilizar a nossa função map. Eu poderia simplesmente ler essa nossa array items, tá? Poderia simplesmente ler ela de uma forma muito simples, porque o que o nosso código está fazendo é construindo o JavaScript aqui, né? Construindo o JavaScript. Se você já estudou, provavelmente você vai ver que o JavaScript aqui no React ele é normal, é um JavaScript normal, não tem nada de diferente, né? Apesar de ser React, é só uma construção diferente. E o que muda do React de fato é que o meu JavaScript retorna um HTML. Lembra? Você que já estudou HTML, div, button e tudo mais, H1, P, A, são vários aí elementos do nosso HTML. Bom, o que acontece de fato aqui? Eu tenho um retorno que retorna algo, mas vamos eliminar essa função map, vamos ignorar ela primeiro? Vamos ignorar ela então. Beleza, vou tirar ela aqui para você, tá? Para ficar mais fácil de você entender. Beleza, pessoal. Agora eu vou comentar essa parte aqui de baixo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui dentro, eu tenho que pôr entre chaves, tá? O meu retorno da minha função, do meu componente, porque entre chaves ele entende que é o JavaScript, beleza? Então eu tenho que pôr aqui dentro do meu HTML, que nada mais é do que JSX. Se pesquisar JSX React, você vai entender como se trata essa estrutura do React. Mas enfim, dentro do meu HTML eu coloco aqui o meu JavaScript, que é o items, a minha array. O que acontece? Ele lê a minha array, vassoura, detergente, tinta. Agora, se eu pegar e trazer aqui a minha array produtos, bom, deu tudo certo. Se eu quisesse só ler isso aqui, eu poderia parar por aqui. Mas não, eu quero ler os meus objetos. Então vamos ler produtos aqui da mesma forma que a gente fez? Bora lá. Eu renderizo e pum, não aparece nada. Por quê? O React ele não consegue ler esses objetos aqui dessa forma. Eu preciso acessar o que está dentro do meu objeto. Ou seja, eu preciso acessar as propriedades. É por isso que existe a função map. Senão eu poderia vir aqui, colocar produtos, aí eu posso colocar produtos.name e acessar, por exemplo, a propriedade name, seria simples assim. E não, eu não consigo fazer isso, ok? Então eu preciso, para acessar o meu objeto, da função map, é aí que ela entra. Então vamos trazer aqui a nossa função map de volta, beleza? Eu vou colocar aqui a minha função map. Bom, e galera, é muito simples de entender essa função, vocês vão ver que é simples mesmo. E assim, ela é muito eficiente, mas ela é super simples de você utilizar, não tem nenhum segredo, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui dentro agora eu quero trazer o que está dentro do meu objeto, né? Então eu quero trazer meu ID, eu quero trazer meu name e etc. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa estruturazinha aqui chamada
array, interrogação, ponto map e tal. O que é o array? Eu vou retornar então, toda função precisa de um return, por isso que tem esse return, e aqui começa a minha função map. Então o nome da minha array é produtos, que eu quero acessar, eu ponho esse ponto de interrogação para caso der algum problema, ele não simplesmente travar toda a minha aplicação, ele só não vai trazer nada, vai ficar invisível. Se eu não coloco esse ponto de interrogação, eu posso acabar perdendo toda a minha aplicação quando o usuário estiver utilizando, porque ele não conseguiu mapear aquela propriedade que eu queria, beleza? Aquele parâmetro e tal. Então coloco a interrogação, ponto map, e aqui eu coloco o nome, vocês estão vendo aqui, parâmetro, esse map é padrão, e esse parâmetro aqui, que vai depois dessa interrogação, dessa chave, né? Aliás, depois desse parênteses, eu coloco outros 2 parênteses, um conjunto de parênteses com dentro deles o meu parâmetro. Esse parâmetro pode ter qualquer nome. O que de fato significa um parâmetro? Significa que ele vai transformar isso aqui em xxx. Eu posso colocar aqui, por exemplo, para facilitar a sua vida, vamos supor que fosse a marca, o nome. Se eu colocar a marca aqui, ele está entendendo que, eu vou até colocar entre parênteses, é porque o nosso editor de texto aqui, ele tira automaticamente para deixar o código mais limpo, ele acaba tirando, se eu der um save aqui, ó, ele tirou o parênteses, mas considera que está com parênteses. Ele entende que marca é isso aqui, esse objeto. Depois ele vem, lê esse segundo, depois ele vem e lê esse terceiro. Então é como se eu estivesse chamando cada objeto de marca, é meu parâmetro. É só uma forma de trazer cada índice de objeto de uma forma específica, ou seja, é o meu parâmetro, beleza? Estou dando parâmetros para minha array. E depois eu coloco essa flechinha com a função que retorna outro array, porque o função map nada mais é do que uma função que retorna outro array dentro dela. E por que outro array? Agora você vai entender. Uma vez que eu tenho produtos, né, ponto, interrogação, ponto map e o meu parâmetro, e depois a minha função, retornando a minha função, né, com as minhas chaves aqui, eu vou renderizar o meu HTML, eu vou retornar o meu HTML na minha aplicação. E aí onde eu vou acessar essa minha array, já que eu já mapeei ela, e vou colocar o que eu quero dentro dela aqui. Então eu não quero name? Pô, quero name. Então vamos trazer o name aqui? Vamos trazer o name. Vou apagar isso daqui, por enquanto vou só dar uma comentada. E vamos ver o que acontece? Vamos dar um retorno aqui. Deixa eu ver. Tá tudo certo. Aqui, pessoal, coloquei errado. Pessoal, aqui a gente vai colocar nosso parâmetro, beleza? Então, a gente diz o que para ele? Ó, acessa lá a marca, que nada mais é do que esse primeiro objeto, e me traz o name. Beleza, ele vai fazer isso. O que ele vai trazer aqui para mim, então? O name de todos os meus objetos. Então, ele acessa todos os objetos e traz o name, vassoura, detergente e rodo. Galera, vocês estão vendo aqui que vassoura, detergente e tinta, elas estão um do lado do outro? E por que quando a gente coloca aqui dentro da nossa array produtos, ele coloca um embaixo do outro, um nome embaixo do outro, né? Uma propriedade embaixo da outra? Porque aqui ele está literalmente lendo uma vez o objeto, aí ele vai ler de novo, aí ele renderiza, aí ele lê de novo, renderiza, ele faz isso com quantos objetos você tiver. Então é muito legal porque se você quer listar um monte de preço, por exemplo, de uma API sua, que você quer listar os preços e exibir os preços, você consegue fazer isso de maneira automática, entendeu? Você não precisa ficar renderizando cada precinho ali. Você simplesmente mapeou, ele vai trazer para você de maneira mais fácil, beleza? Então é isso, ele vai fazer isso com tudo que estiver dentro dessa função aqui, ele vai retornar para você. Então eu vou descomentar agora esse restante do código e você vai ver que tudo que tiver dentro desse retorno ele vai trazer. Então ó, ele vai me trazer aqui, peraí que só tá errado aqui o parâmetro, ele vai me trazer primeiro o meu name, depois ele traz o ID, depois ele traz um botão, e ele vai fazer isso de novo. Qual a vantagem? Ah, eu quero, por exemplo, colocar um botão para cada objeto, e aí eu vou colocar a opção para o usuário de alterar o preço, igual eu fiz aqui. Pum, cliquei em alterar o preço, ele altera aqui e manda para minha API de volta essa informação lá. É uma opção, beleza? Então você consegue estar fazendo aí diversas aplicações com a função map, muito simples, mas muito eficiente. E eu espero que você tenha conseguido entender. Depois comenta aí se você gosta desse tipo de conteúdo, se te ajuda, se você acha legal, porque eu posso trazer mais. Confesso que é bem trabalhoso, porque eu tenho que preparar um pouquinho aqui a aplicação de uma maneira mais simples para poder explicar. Então, de fato, se vocês gostarem, eu trago mais, se não, realmente eu trago outros tipos de conteúdos para vocês. Tudo depende de vocês aí, devs, beleza? Então, galera, espero que tenham gostado. Tamo junto, um forte abraço e valeu! Então, galera, acabamos de terminar nossos 7 dias estudando programação juntos.
Eu tô muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Não foi fácil gravar esse vídeo para vocês, porque ao mesmo tempo que eu estava estudando, eu estava me dedicando para ajudar todos vocês, para conseguir trazer conteúdo, para no final das contas poder falar, galera, eu aprendi isso, isso e isso, dessa forma. Então foi um desafio, foi muito legal. Ao total, tá? Deu mais do que 7 dias, demorou 7 dias aí para trazer para vocês conteúdo, mas demorou um pouco mais para eu terminar o vídeo, porque era bastante coisa e não é só isso, né, que eu faço, vocês já sabem disso. Então, galera, valorizem isso, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, isso é muito importante. Espero que você tenha gostado. Eu quero saber aqui de você. Comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo, se te agradou, se é o tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. Porque dá muito trabalho fazer, mas se eu sei que vocês estão sendo ajudados e vocês estão contribuindo de volta pro vídeo, né, com bons feedbacks, é claro que eu vou me animar e trazer mais conteúdos assim para vocês. Então tire lições desse vídeo, tenta aprender alguma coisa, se motiva, porque você pode, você é totalmente capaz de fazer acontecer, basta com que você tenha fé nisso, tenha certeza de que você é capaz e trabalhe duro porque o resultado vai chegar, beleza? Então muito obrigado a todos que assistiram, Devs, eu fico muito feliz com o apoio de vocês são fenomenais. Um grande abraço, Devs, comenta o que vocês acharam, se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, estudem, fiquem firmes e até a próxima. Fui!